nosso primeiro tema, né, é exatamente essa parte final, assim, o fim da primeira fase do Campeonato Pernambucano. E aí a gente vai trazer, a partir de agora, deixa eu colocar aqui, vou colocar a classificação e como que fica a questão dos jogos e tudo mais, enfim. Deixa eu ver se dá para a gente já pegar aqui. Deixa eu ver aqui no GE. Vamos lá, então. Tá vendo? Eu fechei o microfone de Atos. Se quiser falar, Atos, tu pode falar e aí tu abre o teu microfone. Mas temos aqui. O Sport ganhou do Santa Cruz, né, pelo placar de 2-1. O Retrô perdeu para o Decisão por 1-0. O Decisão ele veio numa campanha de absoluta recuperação no campeonato, né? A Decisão começou muito mal e acabou se classificando, né, na quinta colocação. Tivemos o Náutico vencendo Vitória, né, por 3-2. E o Jaguar sendo derrotado pelo Maguari por 2-1. O Jaguar desceu, caiu, né, para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. E o Vitória foi permanece. despromovido. Ficou no limbo, Segundo né? a federação, Renato, é Vai. despromovido. Porque já joga esse ano A2 Porque para. agora ele vai Não é nem precisar A2, né? a O campeonato classificatória geral. e tal, né? É. Pois é. E aí, gente, a gente vai ter agora na segunda fase, não atualizou aqui no GE não, mas vamos ter o seguinte: quinto colocado contra o quarto colocado. O primeiro jogo vai ser a equipe do Santa Cruz visitando Decisão. Decisão contra o Santa Cruz. O jogo vai acontecer em Goiânia. Santa vai pegar. O pessoal vai lá para Goiânia. A volta acontece na Arena de Pernambuco. E aí vamos ter ainda a equipe do Maguari recebendo o Retrô no Arthur Tavares, com o jogo da volta acontecendo na Arena de Pernambuco. Aí é preciso ver a questão das datas, né? Como que vai ficar definido, uma vez que tanto o Retrô quanto Santa Cruz mandam os jogos, né, na Arena de Pernambuco. E aí, desses times, saem os adversários de Náutico e Sport, né? O Náutico aguarda quem passa de Santa Cruz e Decisão. O Sport aguarda quem passa de Maguari e Retrô. O que é que tu achou dessa combinação, João, dessa classificação final da primeira fase? Era era extremamente provável que fosse isso, né, Renato? Assim, se eu não me engano, antes do começo dos jogos, era 80% de chance do Náutico ter o Santa Cruz numa possível semifinal. Obviamente, se o Santa eliminar o Decisão, era o esperado, era o provável. Eu vejo com naturalidade assim o clássico na semifinal. Eu acho que a outra opção também seria uma opção difícil. Dá para dizer que vira outro campeonato agora, né? Então, eu acho que tudo bem, a gente leva os bons desempenhos, a gente leva várias confiança, dá para dizer assim, mas o campeonato virou, vai jogar provavelmente um clássico na semi, e aí, velho, vencer para estar na final. Eu acho que esse adversário aí não poderia ser muito escolhido, não, porque, sinceramente, ia vir Retrô e Santa, que é basicamente do mesmo nível. Um esporte também poderia, dependendo de uma combinação mais difícil de resultado, que seria aí um jogo mais complicado numa semifinal, mas eu vejo com naturalidade aí esse possível clássico na semifinal. Eu acredito também que a gente deve enfrentar o Santa Cruz, até porque o Santa hoje, por exemplo, ele fez um jogo mais parelho com o Sport, né? Por incrível que pareça, com o técnico interino, pode surpreender, né? O técnico interino deu o mínimo de organização para o time, eles jogaram um pouco melhor contra o Sport, apesar da derrota que tiveram, né? O que é que tu achou dessa tabela, Atos? A respeito já que você falou no clássico, o Sport também, hoje, pelo que tem em campo, também é um time muito limitado, né? Então, eu acho, na verdade, que eles tenderam ali para um equilíbrio, porque não existia nem expectativa de disparidade técnica nesse jogo, né? Inclusive,
Eu acho que o Santa poderia ter feito muito mais contra o Náutico. Marcelo Cabo, que é um treinador muito fraco, né? Até um treinador interino conseguiu colocar minimamente o time para Foi. jogar. Contra o Náutico, Gol de jogada ensaiada, pô. contra o Náutico só entrou para bater, para fazer o jogo físico. Assim, eu achei a postura do Santa contra o Náutico ridículo e muito por isso tomou 4-0. Não é porque foi expulso, meu irmão. Tomou 4-0 porque tinha um time querendo jogar, que teve dificuldade em certo momento, com outro time fazendo antijogo, e outro time que não sabia nem que lado ficava a barra, pô. Se você parasse um jogador do Santa naquele jogo contra o Náutico e dissesse de que lado fica a barra que vocês têm que fazer gol, ele não sabia onde é que ficava. Não tinha nem orientação espacial para saber o lado que atacava. Mas em relação aos confrontos, o Náutico está em primeiro colocado com 2 rodadas de antecedência. Não tem muito que estar olhando o adversário. Como o João disse, tenderia a ter um cruzamento com o Clássico, né, na semifinal, como vai ser. Do Sport era um pouco mais improvável. O do Santa era que tinha a maior tendência de ocorrer, como ocorreu. Para o Retrô vir para essa chave do Náutico, assim, seria difícil. Seria mais difícil antes do jogo, né? Porque teria que ter uma derrota do Retrô, que era o cenário, era o jogo mais improvável de acontecer, o pior que aconteceu, mas precisaria também de uma vitória do Santa Cruz, coisa que não aconteceu. Acho que o Náutico, Renato, ele fez 5 jogos muito satisfatórios, alguns bons jogos, venceu todos os jogos, a maioria por goleada, teve um processo de evolução e depois pegou 2 jogos assim para empurrar com a barriga, sabe? O Náutico quis ganhar o jogo contra o Retorno no primeiro tempo, teve uma alta produção de lances de gol, não conseguiu, foi infeliz na finalização, não teve sorte em algumas situações, tomou um gol, né, numa falha. Foram várias falhas para poder acontecer aquele gol do Retrô. Arnaldo tenta um passe que não era para ele ter tentado, já que ele tentou, ele executou mal. Samuel consegue recuperar a bola, dá o passe para Paulo Sérgio erra a tabela, Wanderson se posiciona mal, deixa o jogador em condição, depois não consegue ter uma capacidade de recuperação, Matheus Silva também não, e o Náutico acaba tomando aquele gol. No segundo tempo, o Náutico não quis jogar. O torcedor tem que entender isso, sabe? O torcedor do Náutico, ele tem que entender contextos. O Náutico não quis jogar no segundo tempo. Por que o Náutico não quis jogar no segundo tempo? Porque o Náutico tem um planejamento para o que interessa. Um planejamento para as finais do Campeonato Pernambucano. Não é isso que você quer? O que é que você quer? Você quer ganhar do Retrô ou você quer ganhar o título pernambucano? Eu quero as 2 coisas, meu irmão. Na vida, quem quer tudo não consegue nada. Então o Náutico no segundo tempo tirou o seu artilheiro para colocar um menino de 17 anos. Veja, qual o foco que um time está em vencer uma partida, virar um jogo, se você tira o seu artilheiro, a sua referência, e coloca um menino de 17 anos? Depois começou a fazer outras mudanças, todas elas olhando uma questão de não deixar nenhum jogador se desgastar em campo, que era o objetivo. Isso aconteceu também, em certa medida, no jogo de hoje. O Dodô, que poderia ter ido para o jogo, não foi. Algumas outras alterações o Náutico fez. No segundo tempo também mudou bastante o time. O ritmo do jogo teve um ritmo diferente. Daqui a pouco a gente vai analisar a partida. É isso, gente. Vocês têm que saberem, vocês têm que saber estar bem numa competição. Quando você se classifica em primeiro lugar, qual era o objetivo da primeira fase? Renato, qual era o principal objetivo da primeira fase? O objetivo que foi alcançado? Copa do Brasil, semifinal. Copa do Brasil, conseguiu. Primeiro colocado também, né? O Náutico tem um objetivo de ficar entre os 2 primeiros, conseguiu. Primeiro colocado é melhor, né? Conseguiu também. Vencer os clássicos é sempre um objetivo, né, Renato? Sim, com certeza. Ganhou os 2. E ganhou como? Com tranquilidade.
com goleada. Isso nunca aconteceu na história. Se você pegar os últimos 2 jogos que o Náutico venceu os seus rivais por 4 gols de diferença, um remete a 74, o outro vai para 44. Ninguém vivo, na verdade, como nunca aconteceu na história, na verdade, ninguém nunca viu o Náutico fazer 2 goleadas dentro de uma semana contra seus 2 rivais. Então, tudo aconteceu num nível de perfeição que é irretocável. Outra preocupação, perder jogador. É normal você perder jogador no começo da temporada. E o que não é normal, e a gente torce muito para que não aconteça, é perder por muito tempo, né? O Náutico, Toró ficou fora alguns jogos, vai voltar para a semifinal. O Reginaldo também, nada grave. Perder por muito tempo, não perdeu nenhum jogador. Todos os objetivos foram conquistados, todos os desejos passados essa primeira fase foram conquistados. Evolução no time a gente viu. Quer mais pontos de ajustes também. Quer mais o quê? Quer ganhar quando não tá valendo nada do Retrô e do Vitória? O do Retrô não deu não, meu irmão. O Vitória, toma aí o jogo que tu queria vencer, vencesse. E se não vencesse? Era crise? Torcedor do Náutico tem que aprender a analisar contexto e não querer desejar, perdão, não querer desejar tá sempre em crise. A gente está diante de um cenário que é possível a gente ter um 2026 sem crise. Tenham esperança nesse cenário. Não torçam pela crise, não. Porque é tanto tempo numa crise que parece que você quer se aproximar dela. O Náutico perdeu contra o Retrô, aí toma um gol contra o Vitória, e eu já vi nas redes sociais ali, torcedor meio nervoso, tal, não sei o quê. O jogo valia nada, gente. Não, quando o Náutico tomou a virada no grupo do WhatsApp, eu olhei logo e disse, ih, rapaz, a galera começou. O pânico. Olha, graças a Deus. E eu falo isso, na verdade, não é por conta do Náutico em si, eu falo pelo ânimo do torcedor. Graças a Deus empatou logo, porque senão ia ter aquele caos, Assim, eu não aquela posso ser energia assim. caótica. Eu não passo mão na cabeça do torcedor, porque não pode ser assim. Veja, muitas opiniões sobre Muriel não ter pegado pênalti. Caralho, velho. Que merda é Pênalti essa? muito bem batido. Foi. Não, podia ter sido mais batido. Por que caralhos tu quer agora que tenha um pênalti no ano e tu quer que o goleiro pegue? Da onde tu tirou que a probabilidade de um goleiro pegar o pênalti é maior do que ele tomar o gol? Que obrigação é essa que o goleiro tem de pegar um pênalti de um jogo que não vale nada? Meu irmão, assim, tem que tomar cuidado, porra. Porque, às vezes, esse seu comportamento. Tô falando pro torcedor, meu. Passa o pano na cabeça do torcedor, não. Tem uma frase de Fred Figueiredo que eu sempre. Eu levei essa frase pra vida. Serve para vários contextos, mas eu vou aplicar nessa também. Torcedor tem fascínio em ser idiota, porra. Fascínio. Adora. Não pode ser assim, porra. Ficar cobrando que o goleiro pegue pênalti. Ficar agoniado com o jogo do Vitória. Eu assisti o jogo de hoje, olhando mais pro clássico do que assim com 2 telas. Prestando atenção mais no clássico do que no jogo do Náutico, porra. Um jogo protocolar. Um jogo com campo ruim, que vai dar um contexto diferente para o jogo. O Náutico classificado. Minha preocupação é que Juninho não se machucasse nesse jogo. Estava observando um pouco o comportamento de Índio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o desempenho dos zagueiros. Tinha coisa para você analisar. Que a gente vai analisar. Mas o fato é que o jogo não tinha peso para poder colocar preocupação no torcedor, pô. Então, vamos ter um pouco mais de inteligência. Esse ano é um ano que eu tô quase chamando de ano especial para o Náutico. Eu acho que o Náutico está fazendo boas coisas desde a pré-temporada. Falta muita coisa a se fazer e isso é bom. Eu já falei sobre isso aqui.
Não é que eu estou falando diante de um cenário posto. Não é isso. Jamais. Veja, se as coisas não continuar acontecendo, evolução do time, ajustes, até contratações, esqueça. As coisas boas que eu tenho esperança não vão acontecer. Eu estou falando de um processo que está tentando amadurecer. Não pode parar aqui. Parou aqui, esqueça, é desastre. Tem que continuar. Então, o Náutico é um time que ainda falta um centroavante. O Náutico é um time que, claramente, o zagueiro que está jogando ao lado... O zagueiro que não se chama Igor Fernandes é insuficiente. Os volantes do Náutico. Talvez o Náutico vai precisar de um volante em algum momento. Então, é um time que ainda está em construção. Alguns jogadores precisam desempenhar melhor. Outros já vêm jogando num nível ou bom ou um nível o máximo que daria para ter para jogos de primeira fase pernambucano, que é o caso do Dodô, e está se transformando no caso de Vinícius. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Gostei muito da partida de Vinícius. Começa a acertar tudo que faz, começa a ter uma movimentação diferente, joga 90 minutos, está sempre agora imprimindo velocidade. Veja só, nos 2 primeiros jogos, Vinícius estava um pouco... Eu vou definir como preguiçoso, porque era a impressão que passava. Dava um sprint, perdia a bola e já voltava naquele trote. É meio assustava, porque aquele jogador, naquele ritmo, ele não ia ser tão útil para a gente numa Série B. E era um Vinícius que tinha feito uma pré-temporada diferenciada, né? Ficou aqui treinando e tal. Então, você automaticamente leva a imaginar que esse jogador nos primeiros jogos vai estar numa rotação maior do que a maioria do elenco. E não foi isso que apareceu no primeiro momento. Aí bastou acontecer mais jogos que agora está o inverso. Ele está numa rotação maior. Então, veja, já é outro ponto de esperança. A gente tem o Vinícius não como um jogador que vai ajudar. Talvez tenha um Vinícius como um jogador de ser um esteio do ataque do Náutico. Ser um pilar, como o Dodô vem sendo, e a gente começar a acreditar que Vinícius pode ser isso na temporada. Então, esses pontos que você tem que analisar, registrar os pontos fracos, acabei de falar alguns deles, ter esperança que o Náutico continue contratando bem, e agora se preparar para a semifinal. Mas, por favor, analisem o contexto, tenham um pouco mais de calma. Não fiquem com aquela sede de querer se comportar como um torcedor imbecil, não. Isso não é bonito para ninguém, não, pô. Ah, não, mas eu quero ser o torcedor nervoso, o torcedor ansioso, o torcedor que fica com raiva de todo gol que toma, o torcedor que não pode ir para os aflitos e ver o Náutico perdendo um jogo num jogo que não valia nada. Eu não sei esse torcedor. Seja, meu irmão. Se você quer ser assim, seja. Mas não, eu não vou ficar aqui batendo palma e nem vou ficar dizendo que você tem o direito de ser assim, não, pô. É o direito de ser idiota, o direito de ser imbecil? Não, não. Porque isso, se incentivado, ou se não tiver ninguém nunca falando que não é um comportamento adequado, minimamente inteligente, isso vai tomando conta, isso vai se alastrando, e daqui a pouco a gente está fabricando crise onde não existe. É isso, Renato. Meu irmão, foi do nada. Atos estava trazendo um tom no comentário, aí ele vai elevando, elevando, elevando. Isso aqui não existe. É isso, Renato. Tipo, tá lá no topo assim do nada, acabou. É porque eu sou um pouco redundante. Eu sou um pouco redundante, aí eu prefiro travar de vez para poder não voltar a me repetir. Tá. A gente vai fazer o seguinte, a gente já tem aqui, né, a audiência tá esquisita, viu? Travou aí, vixe Maria. Chega mais alguém ou sai mais alguém, pelo amor de Deus. Alguém sai ou chega outro. Tá muito tempo, velho. Travou. Não. Deixa desse jeito mesmo. Deixa desse jeito mesmo. É fazer o quê? A gente é poderoso. Nada nos abala. Temos fé. Pronto, Boa, mudou. Mudou.
É porque o assunto tava pesado, tava carregada a live, sabe? Aí por isso que tava nesses 3 dígitos iguais. Mas assim, gente, vamos. Atos falou, né, dos pontos que o Náutico. De todo o campeonato, dos pontos alcançados, né? Tudo que a gente queria para essa primeira fase. E eu quero saber, tanto de Atos quanto de João, agora o que é que a gente precisa ter mais atenção nessas partidas de mata-mata. A gente sabe, né, Atos, que o Náutico ele é um time que está em construção. E eu queria que você dissesse, dentro dessa construção, veja, a questão de peças, eu acho que já ficou muito claro que o Náutico ele ainda precisa de zagueiro, tudo mais. Mas dentro do conjunto que a gente observa do coletivo do Náutico, qual é o ponto que a gente, analisando partida por partida que o Náutico fez, pode-se dizer o seguinte, ó, esse ponto aqui a gente precisa ajustar. Tem que ter cuidado com isso, porque isso pode ser explorado para um adversário e pode ser perigoso contra a gente. Tu conseguiu encontrar algum desses pontos? Diga aí. Foi a minha pergunta, não foi? Sim. Renato, veja. O jogo do Náutico ele é muito audacioso. E eu gosto disso. Eu gosto que seja ofensivo. Eu gosto que você tente impor o seu jogo. Eu não quero dançar conforme o adversário. Eu quero chegar com a minha música. Se der certo, deu. Se der errado, paciência. Na verdade, o que a gente vai ver é dar certo mais vezes do que dar errado. Por hora tá dando, então positivo. Esses 2 jogos, muita coisa, principalmente na parte defensiva, não foram boas. Só que eu tenho uma tendência de dar um desconto, porque eu acho que essa maneira que o Náutico joga, ela precisa de um foco. Você precisa estar compenetrado no jogo. Você não pode estar da forma que o Náutico ficou no segundo tempo contra o Retrô, parte do jogo de hoje, onde você está pensando, na verdade, em se poupar, sabe? Aí depois muda demais o time. E aí você cria uma vulnerabilidade acima do normal. No jogo de hoje, algumas bolas assim, são bolas muito simples que o time do Vitória dava um balãozinho assim para o meio da área do Náutico, os jogadores do Vitória ficavam de cara a cara com o goleiro, sabe? Então, isso eu acho que não é normal. Pega mal principalmente para os zagueiros, o que hoje era um Wanderson Índio, mas eu sei que parte disso é essa falta de foco. Essa falta de foco deixa o Náutico mais vulnerável ainda do que geralmente ele é. Então, eu vou tirar um pouco esses 2 últimos jogos, tá, Renato? Para poder a gente avaliar os jogos que o Náutico entrou com muito Eu acho foco válido também. Eu acho válido. Acho válido. para poder vencer a partida e, de fato, render e o que acabou acontecendo. Eu acho que o lado direito da defesa do Náutico, seja Matheus Silva ou seja Wanderson, apesar que Wanderson jogou. Deixa eu ver se ele jogou pelo lado direito e jogou pelo lado esquerdo, né? Não, ele só jogou Jogou pelo lado pelos direito. dois. Jogou Não, pelos jogou dois. pelos dois. Índio Então, joga pelo lado direito no jogo passado. é, No jogo contra o Jaguar. isso. E hoje Índio estava do lado esquerdo. Mas independente disso, então eu vou classificar como Wanderson e Matheus Silva. Matheus Silva e Wanderson. Preocupante demais. Muito preocupante esses dois. Pelo desempenho geral dos dois, na verdade. Veja, eles estão jogando mal, independente de qualquer coisa, mas acima disso, ainda tem uma percepção de incompatibilidade da forma que o Náutico jogou até aqui. Possa ser, e aí vai entrar num nível de numa complexidade aqui maior, que quando o Náutico estiver na Série B, ou então nos jogos decisivos agora do mata-mata, o Náutico não fique tão com essa linha tão alta. Em alguns momentos do jogo, essa linha fica um pouco mais baixa, como até ficou, por exemplo, no jogo hoje contra o Vitória. E aí, jogadores como o Wanderson e o Matheus Silva podem melhorar o rendimento. Talvez, é uma situação. Mas mesmo em jogadas onde eles não estão expostos, jogadas de bola parada,
ele não vem desempenhando bem. A gente quase tomou o gol de empate contra o Decisão numa falha de Matheus Silva. Quase no último lance da partida. Tanto no jogo do Santa Cruz, como no jogo do Decisão também, a gente teve dificuldade com bola aérea. O time, na verdade, o time, durante toda essa primeira fase, ele nunca mostrou uma solidez defensiva em bola aérea. Ele sempre se mostra um pouco inseguro. E os adversários vêm tentando explorar bastante isso. Então, tem esses pontos, Renato. Matheus Silva e Wanderson, a bola aérea, saber dosar quando sentir que o jogo você já não está num ritmo que permita você fazer um jogo tão ofensivo com o Náutico, saber dosar um pouco isso, baixa um pouco a linha, deixa essa linha mais média, traz um pouco o time um pouco para trás, tentar jogar um pouco de forma reativa. Isso aconteceu um pouco no primeiro tempo contra o Retrô. Saber se equilibrar no jogo, sabe? Não ser um samba de uma nota só. E eu, por último, só para citar tudo aqui, para não deixar passar nada, eu colocaria a situação dos volantes. Eu acho que os volantes do Náutico, somente o segundo volante, a não ser que com o tempo o Luiz Felipe venha ganhar essa posição, por hora eu ainda coloco uma certa dúvida. Não para o Pernambucano já não tem como fazer mais nada. Então, mas assim, Atos, veja, me permite então fazer um ajuste na busca da sua resposta. Eu queria que você falasse sobre necessidade de ajuste para 4 jogos. Os 4 jogos da semifinal e da final. Com o que nós temos hoje. O único ajuste, Renato, era melhorar o zagueiro que está jogando do lado do Igor Fernandes. E aí eu fico pensando, só para concluir, eu fico pensando, como fazer isso? O Náutico provavelmente vai de Matheus Silva. Seria, de alguma maneira, encontrar ali soluções ali dele, ele junto com o Hélio dos Anjos, para poder minimizar os erros que ele vem cometendo. Porque seria assim, seria até ser inocente achar que Índio vai ultrapassar Wanderson e Matheus Silva e vai virar o zagueiro titular. Mas eu estava começando a cogitar isso. Porque o único zagueiro que fez uma partida boa, e olha que eu vi uma partida boa de Índio contra o Jaguar, mas tem muito torcedor que não achou. Hoje teve uma pessoa que veio me perguntar: vocês estão forçando a barra para poder dizer que Índio jogou bem contra o Jaguar. Desculpa, eu achei. E é um jogador que eu tenho um pé atrás, tá? E ele jogou mesmo. Eu tava aí, o João lá, a gente assistiu o jogo e jogou bem. E no jogo de hoje já não foi bem, mas tem todo o contexto do gramado, tem todo o contexto da pegada do time, né? Time sem tanto foco. Mas o fato é que, mesmo se tivesse jogado bem, para as finais, não ia haver essa mudança. Não ia haver essa mudança. Então, eu acho que o ponto fraco do time para as finais, Renato, se resume a Matheus Silva. E Wanderson, se for. Se você tirar Matheus Silva e for de Wanderson, é a mesma coisa. Fala aí, João. O que é que tu enxerga? Quais são os pontos de ajuste para buscar o título? Série B a gente tem expectativa, né, de mais contratações e tal, então não adianta a gente fazer essa análise maior agora. Sejamos um curto prazo agora. O que é que tu acha? Eu concordo com muitos pontos que Atos trouxe, Renato, assim, bola aérea, em certos momentos a gente teve dor de cabeça, aí eu vou pegar mais o tempo que a gente jogou realmente sem estar classificado, porque é o tempo onde a competitividade do time estava mais alta e a gente consegue validar melhor o desempenho olhando para aqueles primeiros 4 jogos do que para os últimos 2, independente do que tivesse acontecido, tá? Independente do que tivesse acontecido. Então, eu acredito bastante que essa bola aérea tem coisa a ser ajustada e vai ter tempo para treinar isso, então dá para seguir, dá para fazer o ajuste até a semifinal. A questão da zaga é uma dor muito clara do Náutico. Ela é uma dor clara que faz parte do jogo, faz parte do futebol. O Náutico não consegue ter a pressão que tem sem estar com a linha alta. Isso é, assim, não existe um sem o outro. O que é que a gente pode reclamar? É quando não existe a pressão
e o Náutico está com linha alta. Porque aí você está deixando o campo aberto e não está pegando o bônus de deixar aquele espaço livre. Então, eu acho que existe essa... Você precisa fazer essa interpretação para reclamar da linha alta, porque senão, às vezes, você vai reclamar do motivo que o time dá certo. Às vezes, você vai falar, essa linha alta aí, quando der errado, mas beleza. E quando o Náutico rouba a bola no meio de campo e cria uma chance? Que são várias vezes que acontece durante o jogo. Então, precisa se ligar para não colocar uma lupa sempre na linha alta e vilanizar uma coisa que é o alicerce para a pressão, para a parte positiva do clube. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado. Mas, assim, se não tiver pressão no meio de campo, a linha alta vai ser um ponto vulnerável. Veja o gol do decisão hoje. A bola, o cara do Vitória, o gol do decisão, o gol do Vitória, o meio-campista, o lateral do Vitória, ele tem tempo de dominar a bola, olhar, ver o jogador ultrapassando e cavar. E aí acha nas costas da defesa do Náutico. Então, é um ponto vulnerável caso não exista pressão. De resto, Renato, eu acho que a gente está muito a ajuste, sabe? A troca de peças. Eu concordo com o Atos, que eu acho que o Luiz Felipe tá pedindo passagem. É um cara que traz uma combatividade maior ali no meio, e isso pode fazer com que esse espaço no meio de campo para o time criar essas jogadas desapareça. Então, eu acho que o Samuel com o Luiz Felipe, ele pode se tornar melhor. E eu acho que o Arnaldo está precisando de um banco. Assim, eu acho que para as semifinais, Reginaldo já precisa assumir a posição, porque eu não estou gostando muito dos jogos que o Arnaldo vem fazendo, vem prejudicando em alguns momentos, e nos momentos que Reginaldo entrou, ele foi muito bem. Então, eu acho que já está pedindo passagem. É só porque eu esqueci de falar um negócio sobre a zaga. Realmente, só tem um zagueiro do Náutico hoje que jogou regularmente bem, tá? Só Igor Fernandes fez mais de 2 jogos bem nessa temporada. Isso é preocupante. Eu acredito que esse tempo aí também vai ser bom, que é para Matheus Silva dar uma recuperada no físico, dar uma virada, porque a gente vai precisar dele. A gente já viu o Matheus Silva jogando bem, então ele precisa retornar para aquele cara do começo da Série B, porque senão a gente vai ter um problema na zaga. Sinceramente, eu tô largando o Wanderson. Eu acho que Wanderson, não é que ele fez partidas ruins, é que eu acho que ele foi prejudicial. Tá no mudo. A gente vai ter um ponto específico. A gente vai ter um ponto específico sobre essa questão de Wanderson. Tem algo mais a acrescentar nesse ponto de ajuste? Não. Era isso. Gente, essa questão da defesa do Náutico, o João estava até apontando esse assunto, né, de Wanderson, porque eu acho, João, que das contratações feitas pelo Náutico, talvez a de pior desempenho até o momento seja a Wanderson, né? Tem alguém que tá pior? Não, Renato, sim. Para mim é Wanderson de forma disparada, tá? É um zagueiro que foi muito bem na Série C ano passado, sejamos justos, mas não está se adaptando nesses jogos. Tudo bem, a minutagem é pequena, mas talvez a sorte dele é que a minutagem é pequena. Porque, assim, todas as vezes que ele teve minutos, foi assim, muito mal. Hoje, mais uma vez, foi mal. Tem dificuldade na corrida. Quando é 1 para 1, ele consegue até recuperar bem. Mas na velocidade, não está indo. Linha de impedimento, está tendo dificuldade também de se encaixar nas linhas de impedimento. E aí eu coloco sempre a causa e consequência. Talvez a dificuldade da linha de impedimento dele seja justamente a falta de confiança que ele consegue recuperar, caso não seja impedido. Então, assim, eu estou achando um desempenho muito abaixo de Wanderson. Quando você soma isso a um desempenho abaixo de Matheus Silva também, liga o alerta, porque acabou que a gente tem 2 zagueiros que não estão conseguindo desempenhar, e o zagueiro que está desempenhando
o Igor Fernandes unicamente. Então, assim, eu começo a ficar bastante preocupado com as atuações de Wanderson. Agora não tem mais como fazer nada, mas é continuar monitorando, porque, assim, se for o caso, eu já penso até em um empréstimo, Atos. Eu não sei se eu estou sendo assim, muito antecipado, mas, sinceramente, do último jogo dele, eu falei, caramba, será que já não dá para começar a pensar em emprestar, porque eu estou com confiança zero no jogador. Não, eu acho que empréstimo agora não cogitaria, não. Não porque ele não merecesse. Não é muito isso, só que não é algo usual, né? Não, você, querendo ou não, é começo de temporada ainda. Infelizmente, a gente vai ter que ir, na verdade, torcer para que ele melhore. Até porque o Náutico tem poucos zagueiros, então isso não é um problema agora. O Náutico não, para contratar um zagueiro não necessariamente teria que se desfazer de Wanderson. Ou, o setor está com poucos zagueiros, sabe? Eu acho que, se for o caso, veja, se o Náutico acerta com o Carlinhos, a gente pode fazer outro se for o caso. Pelo menos, veja, a gente tem 12 rodadas antes da parada da Copa do Mundo. É que pode ser que nem pare mais, né? Já existe uma corrente aí. Hoje, se o campeonato começasse hoje, ou não, hoje, melhor dizendo, hoje o que está definido é que vai ter a parada. Só que existe uma corrente de clubes pressionando a CBF, e eu até acho que o Náutico está no meio. Depois eu vou tentar confirmar. Mas isso está vindo muito dos times do Ceará, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, para que não tenha parada da Copa, para que a Série B continue. Deve ser uma questão para manter o clube em atividade, questão financeira, né? Então, mas vamos trabalhar como se fosse ter a parada da Copa. Eu acho que para 12 rodadas, um carrinho chegando, dá para ir tocando, João. Até porque, veja, hoje ele já não é titular. Se Carlinhos chegar, ele já vai ser o segundo reserva. Provavelmente, creio eu, espero que Matheus Silva perca a vaga. O Náutico tenha Carlinhos e Igor Fernandes em tese. E Matheus Silva como primeiro reserva, Wanderson como segundo. E sei lá se Wanderson vai perder até esse espaço para Índio. Hoje eu fiquei muito surpreso com o Índio jogando pela esquerda. Veja, não é algo 100%, uma máxima que se confirma 100% das vezes, mas eu sempre acho que o zagueiro, se tem dois destros, o zagueiro que joga pela esquerda é o zagueiro que está sendo melhor visto. Não é nem melhor, é o mais experiente, o melhor tecnicamente. São vários conjuntos. Eu lembro muito de Marquinhos. Eu esqueci qual foi o outro zagueiro um zagueiro que só jogava pela direita. Marquinhos era o capitão do time e falou: eu vou para a esquerda. Porque geralmente é o cara com maior experiência, com maior rodagem que vai para o outro lado. E hoje a gente teve Índio pela esquerda e Wanderson pela direita. Então, vai lá saber se Índio já não passou na frente de Wanderson. Eu não duvido. Eu não duvido. Renato, só puxar uma mensagem aqui do Rodrigo. Vocês falam dos zagueiros, mas parecem absorver o Arnaldo. Eu não acho que a Rodrigo, Arnaldo assim. tá assim, não. Não, mas calma. É porque Arnaldo, precisa minimamente ser justo, pô. Porque assim, Atos falou de Arnaldo no meu primeiro comentário que Renato pergunta sobre o ponto fraco. Eu cito que Reginaldo tá pedindo passagem porque as partidas de Arnaldo não estão sendo tão boas. Então, assim, Arnaldo foi citado só nesse programa por mim e por Atos. Então, pô, precisa minimamente ser justo também para ter coerência. E outra, tem coisas positivas de Arnaldo que vão equilibrando isso. Veja, Arnaldo fez uma série C muito forte. Arnaldo teve até alguns jogos positivos nessa temporada. E o problema de Arnaldo não é nem muita parte defensiva. É mais a questão lá na frente, porque para mim, assim, ele vem atrapalhando o time na parte ofensiva. Não é nem que ele está tentando jogadas e está errando, apesar dele estar também tentando jogadas e errando. É algumas coisas que ele não está fazendo. Para mim, ele tá matando o Felipe Saraiva, pô. Tô com dó de Felipe Saraiva. A primeira vez que Arnaldo deu um passe certo para Felipe Saraiva, o gol do Náutico saiu.
E algo que, quando o Reginaldo teve a oportunidade, ele tentou muito mais vezes, acertou numa quantidade razoável, e o Náutico fez gol com a participação de Reginaldo, seja na famosa pré-assistência, né, que se fala muito hoje em dia, ou seja, de assistência, até gol o Reginaldo fez. Então, na parte ofensiva, eu acho que hoje existe uma diferença muito grande de Arnaldo e Reginaldo, até por característica, tá? Eu acho que Reginaldo, pela experiência que Reginaldo tem, jogou muita Série B alta, jogou Série A, ele entende que tem momentos que ele está ali no ataque e existe uma superioridade do setor diante da defesa. Eu percebo o Reginaldo com esse feeling. Em Arnaldo eu não vejo. Pelo menos nos últimos jogos, Arnaldo não está conseguindo fazer isso. Arnaldo se vê, o cenário é bom ali no setor e Arnaldo não percebe. E Arnaldo faz jogadas que não era a melhor jogada, ou deixa o ataque lento, ou segura passe, ou afunila muito para o meio, e isso é uma questão, é característica do jogador. Reginaldo, ele procura ou associação, ou ele procura o corredor. Arnaldo está tentando muito centralizar, sabe? Afunilar para o meio. Não está casando muito com a forma que o Náutico joga. E detalhe também, Arnaldo é muito de caminhão sem freio. Ele quer chegar no ataque e vai ser uma besta destrambelhada sem parar, raciocinar, refletir, ver se a melhor opção é dar um passe e recuar para receber novamente e o jogador ultrapassar e ele tentar um passe. Reginaldo está fazendo isso, Arnaldo não. Então, as críticas a Arnaldo, elas estão aqui, apesar de que ter atenuante. Eu não tenho como traçar paralelo em Arnaldo com Matheus Silva e Wanderson. Desculpa. Não tem. Tem o menor cabimento isso.